Bom, olá pessoal, nós estamos iniciando uma sequência de vídeos, né, que nós vamos chamá-los de momentos de reflexão. Serão vários vídeos pequenos, curtinhos, tá, onde a gente poderá refletir um pouco melhor sobre questões do nosso momento, sobre questões das nossas evoluções, questões envolvidas a nossa vida, o nosso íntimo e as relações que nós temos de uma maneira geral. Então, hoje o tema a ser abordado será sobre o medo. Quando nós trabalhamos a questão do medo, existe toda uma terminologia ou formas pelas quais nós podemos identificar o medo ou até qualificá-lo, né? Existe uma questão mais semântica, uma questão mais de origem, né, do medo, que a gente pode classificar como uma inquietação, temor, ansiedade, enfim, existem várias formas pelas quais a gente pode estar idealizando isso. A própria psicologia também trata um pouco da questão do medo, né, como que ela vê essa questão da dificuldade, né, da consciência do perigo, né, o medo de, ao se sentir ameaçado. Então, a psicologia também trata o temor, a ansiedade irracional, ou fundamentada que seja, né, o receio, o medo de tomar injeções, por exemplo. Tá? Então, são várias formas pelas quais a gente pode caracterizar ou trazer a questão do medo como um todo. Mas também o medo, né, por ser uma sensação e por ser uma emoção gerada pelo corpo astral nosso, tá, ele invariavelmente, certo, ele vai ter um efeito biológico. Então, o medo é biológico? Sim. Ele vai afetar aquilo que a gente chama de partes do nosso cérebro, né, principalmente a parte do córtex cerebral, vai afetar a questão do bulbo, né, que fica aqui atrás, a questão do tálamo, a nossa massa cinzenta, né, do córtex cerebral, e várias outras regiões do nosso organismo de uma maneira geral. Quando isso acontece, quando existe essa afetação, né, o que nós temos na prática existe um problema muito sério relacionado à questão hormonal, ou seja, nós teremos questões hormonais sendo alteradas, e uma vez alterados esses hormônios, principalmente a questão da adrenalina, tá, acaba afetando a nossa parte cardíaca, a nossa parte respiratória, e de tal forma que altera decisivamente a forma como nosso corpo reage perante as situações que a gente está enfrentando no dia a dia. Também um ambiente no qual nós vivemos, tá, um ambiente muito traumático, por exemplo, muito estimulado por questões de ansiedade, afeta o nosso raciocínio, debilita a nossa forma de trabalhar o nosso dia a dia, e isso nos causa uma liberação excessiva daquilo que a gente chama de cortisol. Tá? O cortisol, ele é considerado um hormônio que trabalha muito forte a questão do estresse. Tá? Ele normalmente nos dá aquele branco de memória, ou seja, você acaba esquecendo o que você estava falando, e questões de momentos você acaba esquecendo. E aqui eu até coloquei um esqueminha, né, mostrando a questão do cortisol e os efeitos que ele traz quando nós ficamos muito tempo com medo ou com muito tempo com ansiedade. Ele causa um aumento da taxa de glicose no sangue, aumenta a fome, aumenta a pressão arterial, diminui a serotonina, que é o hormônio do prazer, ele suprime o nosso sistema imunológico, ou seja, várias situações acontecem porque o cortisol ficou sendo produzido em excesso. E boa causa disso chama-se medo. Uma vez que o nosso sistema imunológico tenha sido afetado, consequentemente, vírus, bactérias e fungos podem se manifestar, porque o meu sistema de defesa ficou meio que paralisado. Então, cortisol em excesso significa o quê? Paralisia, falta de recursos do organismo, porque ele está totalmente em guarda. Quando o cortisol está em alta, nosso organismo entra em guarda. Coloquei alguns textos aqui, alguns pedaços de livros, né, do próprio Livro dos Espíritos, né, na questão 941.
A preocupação com a morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação? Se elas têm o futuro pela frente, aí a resposta, né, do Livro dos Espíritos. É errado, né, que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É desta maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno, que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá, né, a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Então, aqui a gente já começa a trabalhar um pouquinho, né, a questão do medo nosso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, com relação ao coronavírus, essa pandemia, certo? De quanto que nós estamos, nesse momento, com muito medo das questões, principalmente de saúde, das questões da morte, das questões financeiras, econômicas, ou seja, depende muito do que nós realmente estamos fazendo e de como nós estamos encarando esse momento. É um momento crítico para todos nós, sem exceção, mas nós precisamos olhar a vida de uma forma um pouco mais tranquila, com serenidade, com parcimônia, porque o que terá que acontecer, irá acontecer. Não adianta a gente fazer 1000 situações, 1000 modelos, isso não vai resolver. Tá? Nós temos que tomar cuidado exatamente com aquilo que nós estamos pensando e querendo fazer. Na questão 961 do Livro dos Espíritos também, no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. E é isso realmente que sempre nos espera. Dependendo da nossa conduta, dependendo daquilo que nós estamos fazendo, eu posso ter dúvidas do que realmente vai me acontecer após a morte, posso ter medo, mas isso somente se eu sou culpado de coisas que eu não quero revelar, ou se realmente eu vou ter esperança de que a vida vai continuar e tudo vai ser melhor. Mas isso somente para os homens de bem. No livro Nosso Lar, tá, onde o André Luiz estava conversando com a Narcisa, isso logo no início da Segunda Guerra Mundial, tá, no capítulo 42, chamado A Palavra do Governador, o discurso entre a Narcisa e o André Luiz, talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do temor, do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Não tenha dúvida, a governadoria, né, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições da enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Então, são textos que a gente está tirando do livro Nosso Lar, mostrando a importância do controle, de saber identificar a questão do medo, e como nós podemos lidar no nosso dia a dia com essa questão do medo. Ou seja, até para os espíritos, como numa cidade do Nosso Lar,
é extremamente importante que a gente saiba lidar com o medo. Antes de fazer qualquer tipo de treinamento, antes de fazer qualquer tipo de estudo, temos que aprender a lidar com o medo. Hoje nós estamos vivendo e nos alimentando do medo, da raiva, da infelicidade, sem dar atenção aos valores simples da natureza, da verdade, que trazem mais prazer, alegria e a saúde. A primeira coisa que nós temos sempre que abordar é o quanto que é importante não ficarmos presos ao medo. As nossas emoções não afetam somente o nosso humor e a nossa disposição, mas tem um efeito desastroso, né, e direto sobre a nossa imunidade e sobre o nosso DNA. As emoções humanas nem sempre são favoráveis às nossas células e podem literalmente debilitar o nosso organismo em questões bioenergéticas. Aqui eu coloquei uma relaçãozinha, né, onde nós temos uma tabela aqui em cima, tá, onde a gente tem do lado esquerdo aqui as emoções, os sentimentos, né, negativos, a gente vê os hertz gerados por eles. Os hertz são vibrações, né? E do lado direito, né, nós temos outros sentimentos, outras emoções, com seus respectivos hertz. Olha a diferença que você tem do lado esquerdo para o lado direito. Aí nós temos uma pequena questão que está sendo estudada cada vez mais, que é a frequência Schumann, né, que mostra que a Terra, desde a década de 80, 90, e vem vindo, né, até chegar nos dias de hoje, ou seja, até 2014, 2019, 2020, nós estamos mais ou menos com 15,15 Hz. Isso é a medida de 2014. 15,15 Hz. Só que se nós estivermos na frequência de 2,2 Hz, 3,8 Hz, 0,8 Hz, que são as vibrações do orgulho, do medo, da irritação, da raiva, da megalomania, do abandono, da tristeza, nenhum deles ultrapassa os 4 Hz. Ou seja, se a Terra está vibrando em 15 Hz e nós estivermos com todos esses sentimentos negativos, como que nós queremos nos manter nesse planeta? Como que nossa vibração ou nossa próxima encarnação nos permitirá reencarnar nesse planeta? Sabendo que a tendência desses hertz desse planeta vai aumentar, e muito mais. Então, somente se nós tivermos emoções positivas e muito elevadas, tá, como generosidade, gratidão, compaixão, a questão de senso de unidade e o amor, aquele amor universal, tá, que bate cerca de 205 Hz, somente nesses campos emocionais que eu vou conseguir me manter nesse planeta. Aí, em contrapartida, né, nós temos exatamente a faixa de vibração do coronavírus, hoje, que é o Covid-19. Tá? A faixa de vibração do coronavírus gira em torno de 5,5 a 14,5 Hz. Então, se nós quisermos nos manter equilibrados, se quisermos nos manter imune a essa questão vibratória relacionada ao coronavírus, eu não posso ter medo, porque o medo me dá uma vibração de 2,2 Hz, ou seja, vou estar propenso a assumir o coronavírus. Agora, se eu conseguir trabalhar a minha vibração, e não é de vez em quando, o tempo inteiro, na generosidade, na compaixão, na gratidão, na humildade, eu me torno uma pessoa imune. Eu não vou pegar aquilo que a gente chama do campo vibracional do coronavírus. Então, isso é uma escolha que eu tenho que aprender a fazer. Continuar vibrando em vibrações inferiores ou em vibrações superiores. E para finalizar, nós temos um texto aqui do André Luiz, no livro Endereços da Paz. Se tristeza é desânimo, trabalhe reconfortando aqueles que experimentam provações maiores do que as nossas. Desafios e problemas, trabalhe e espere. Indiferença ou desprezo de alguém, trabalhe e esqueça. Ódio sobre os seus dias, trabalhe, entendo o bem.
Desarmonia e discórdia, trabalhe pacificando. Incompreensão e ignorância, trabalhe e abençoe. Reprovação e a crítica, trabalhe melhorando as suas tarefas. Contratempos e desilusões, trabalhe e renove-se. Tentações e quedas, trabalhe e afaste-se. Crueldade e violência, trabalhe e desculpe. Em todos os obstáculos da existência, procure agir e servir. Ore e perdoe sempre. Conserve a certeza de que a base de toda e qualquer medicação espiritual para a saúde e equilíbrio será sempre trabalhar. Obrigado, senhores, por hoje, tá? E que essa lição, ou que esse repensar, e que esse momento que nós temos de analisar um pouquinho mais o que está nos acontecendo, sirva de lição para todos nós e que a gente possa refletir um pouquinho melhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Peraí. Perdi aqui.